Caio Coppola e Guilherme Boulos estiveram frente a frente em uma entrevista, e então surgiu uma discussão sobre o assunto Maduro e Venezuela, o que, por divergências de opiniões, gerou um bate-boca e discussão pesada na entrevista. Pois é, injustamente. Então, em relação ao caso do Augusto, Fefito, não pode deixar barato, né, Caio? Agora, em relação ao caso do Augusto... Vai ser uma delícia responder a sua pergunta, mas eu tenho a prerrogativa, não só por ser o entrevistador, como por ter feito a pergunta primeiro, de me reservar o direito de só responder quando você responder. No país hipotético que eu descrevi pra você antes, ele pode ser considerado uma democracia, sim ou não? Você descreveu a sua versão sobre o que ocorre na Venezuela. Eu identificar. A sua versão, sim, eu conheço a sua versão e a versão das da pessoas ONU, de direita. a versão do Human Rights Watch, a versão de todas Vamos as falar da agências de versão da direitos ONU sobre a humanos. prisão do Lula e da... Você concorda também ou a ONU só vale para citar por um momento? Não, é uma democracia, é uma pergunta de sim ou não, né? Não é, porque a vida não é pão, queijo. Nesse caso porque quando você a tem tua preso pergunta político... também pode ser de sim ou não. Se você me responder com sim ou não, agora a questão da Venezuela é a seguinte. Boulos, não existe crise econômica que justifique prisão, tortura eu vou chegar lá. Eu também acho que não, Caio. Eu também acho que não. Eu concordo contigo. Isso não pode ser considerado democracia. E eu não tenho compromisso com o erro de ninguém. Eu não apoio o governo Maduro. Abandona essa narrativa. Eu não apoio o governo Maduro nas suas atitudes antidemocráticas e toma. Não apoio. Na Venezuela você teve... Qual povo? O que saiu, os 4 milhões de refugiados, ou os que ficaram lá passando fome? Você teve uma degradação democrática na Venezuela. Então que eles podem se organizar se as eleições são fraudadas e se quando eles vão às ruas, eles correm risco de vida. Olha, as eleições presidenciais na Venezuela... Entenda o que aconteceu nessa treta entre Caio Coppola e Guilherme Boulos assistindo a tudo isso agora. E deixe a sua opinião nos comentários dizendo quem você acha que está com a razão nessa. Eu queria fazer uma pergunta mais abstrata pra você, na verdade, sobre um país hipotético. País de faz de conta, tá? Nesse país, as últimas eleições elas foram comprovadamente fraudadas. Os líderes da oposição são perseguidos políticos. Eles estão encarcerados, exilados, alguns torturados, alguns mortos, inclusive. Opositores presos sem julgamento. A ONU visitou esse país e apurou que em uma semana esse ano, mais de 26 pessoas foram mortas por forças oficiais e milícias pró-governo ao protestarem nas ruas. 850 pessoas nesse país imaginário foram encarceradas. Nesse país, o mesmo governo está governando desde os anos 90. Nesse país, o governo ele destituiu... Só uma pergunta, nesse país esse governo foi eleito ou não? Nesse país, o governo destituiu e substituiu o poder legislativo eleito. Nesse país, o presidente cooptou o poder judiciário e as forças armadas. A população desse país hipotético, ela não consegue reagir porque ela está desarmada, ela está passando fome, enfrentando crise na saúde, né? Teve epidemia de sarampo, de tuberculose, de pneumonia e por aí vai. Desse país hipotético, no mundo do faz de conta, que não existe, mais de 4 milhões de pessoas já fugiram como refugiados, né? Então, resumindo o cenário desse país hipotético, que pode ter tido eleições, talvez num passado muito remoto. As eleições recentes são fraudadas, a oposição é perseguida, os presos políticos, você tem julgamento de exceção, morte de manifestante, destituição do poder legislativo, aparelhamento do judiciário e das forças armadas e crise humanitária. Então a minha pergunta para você é a seguinte, Boulos, esse país hipotético pode ser considerado uma democracia? Caio, eu vou lhe responder com uma outra pergunta. Vamos também partir agora para um momento imaginação do programa e vamos imaginar um outro país. Solta a vinheta de garrafa. Eu já tô perdido aqui, viu? Peraí, eu não sei o que tá acontecendo. Um país, eu quero te propor uma imaginação de um outro país. Esse país é esse. Um país em que é hipotético, hein? Escutem bem, ouvintes, hipotético, não existe. Em que uma presidente da república foi eleita democraticamente. Em que o principal opositor dela na campanha, né, que nem menino mimado, no dia seguinte diz que não reconhece os resultados e pede recontagem. Que a partir disso, mesmo ela tendo sido eleita democraticamente, 2 meses depois, começam a surgir manifestações de uma série de grupos, alguns com financiamento internacional dos irmãos Koch, pedindo a saída dessa presidenta. Que uma pessoa comprovadamente corrupta, como presidente do Congresso Nacional desse país hipotético,
conduz um processo de derrubada dessa presidenta contra as leis desse país hipotético, porque nesse país hipotético tinha uma Constituição que dizia que uma presidenta só poderia ser derrubada com crime de responsabilidade. Neste país hipotético, inventam pedaladas fiscais e derrubam essa presidenta botando um vice que era nomeadamente corrupto. Ele assume com apoio daqueles mesmos movimentos que diziam ser contra a corrupção e que acusavam essa presidente hipotética de ser corrupta, mesmo que nunca tenha se comprovado nada contra ela. A pergunta. Aí, vai chegar próximo da eleição seguinte e uma outra pessoa do partido dessa presidente está liderando as pesquisas com chance de ganhar no primeiro turno e ele é preso por um processo que depois se mostra profundamente viciado. Aí entra um candidato, como presidente eleito após isso, com disparos de WhatsApp pagos, né, por empresas privadas ilegalmente, e o juiz que condenou aquele que liderava as pesquisas vira ministro deste presidente. Neste país hipotético, Caio, você consideraria esses processos dentro da normalidade democrática? Vai ser uma delícia responder a sua pergunta, mas eu tenho a prerrogativa, não só por ser o entrevistador, como por ter feito a pergunta primeiro, de me reservar o direito de só responder quando você responder. No país hipotético que eu descrevi para você antes, ele pode ser considerado uma democracia, sim ou não? Olha, você não, obviamente, assim como eu, não descrevemos países hipotéticos. Você descreveu a sua versão sobre o que ocorre na Venezuela. Eu identificar. A sua versão, sim, eu conheço a sua versão a versão da ONU, a versão do Human Rights Watch, a versão de todas as agências de direitos humanos. Vamos falar da versão da ONU sobre a prisão do Lula e da... Você concorda também ou a ONU só vale para citar por um momento? Não, aqui é muito diferente. A ONU não é uma agência ligada à ONU. Mas deixa eu vou responder a tua questão sobre qual é a minha opinião sobre o processo da Venezuela, que eu acho que é isso que você quis saber. É uma democracia, é uma pergunta de sim ou não, né? Não é, porque a vida não é pão, queijo. Nesse caso porque quando você tem a tua pergunta também pode ser de sim ou não. Se você me responder com sim ou não, agora, a questão da Venezuela é a seguinte. Venezuela é um país que tem uma dependência crônica, tem a chamada doença holandesa, tem uma dependência crônica do petróleo. 97% de todas as exportações da Venezuela, de todo o recurso que entra da Venezuela, vem do petróleo. Boulos, não existe crise econômica que justifique prisão, tortura, eu vou chegar lá. Eu também acho que não, Caio. Eu também acho que não, eu concordo contigo. Isso não pode ser considerado democracia. E eu não tenho compromisso com o erro de ninguém. Eu não apoio o governo Maduro. Abandona essa narrativa. Eu não apoio o governo Maduro nas suas atitudes antidemocráticas. E toma, não apoio. Agora, eu também não apoio... É parcialmente ditador, ele é meio grave. Eu não apoio uma invasão norte-americana como solução. Mas o que uma coisa tem a ver com a outra? O que tem a ver que é exatamente isso que está sendo proposto pelos Estados Unidos. O fato dele ser ditador ou não implica isso que está sendo proposto pelos Estados Unidos. Não, mas isso não muda o cenário militar do venezuelano. Eu perguntei o diagnóstico político. É uma ditadura ou não é? O povo venezuelano tem que decidir os caminhos da Venezuela. Na Venezuela você teve... Qual povo? O que saiu, os 4 milhões de refugiados, ou os que ficaram lá passando fome? Uma degradação democrática na Venezuela, né? Que vem de onde? O processo da própria Assembleia Constituinte, da forma como foi eleita, se sobrepondo à Assembleia onde o governo tinha minoria, que vem de um processo de radicalização das manifestações de rua, nos quais não se pode também, de uma maneira hipócrita, né, isentar de responsabilidade uma oposição que queima alimentos, uma oposição que mata gente, não sei qual, uma oposição que se autoproclama presidente da República da maneira mais ridícula possível, né? Se criou um conflito ali que nada do que vem é bom. E o que eu quero apresentar em relação a isso é que a solução para a crise venezuelana será dada pelo povo da Venezuela, não será dada pelo exército norte-americano, não será dada por autoproclamação, muito menos pelo Jair Bolsonaro. Como que eles podem se organizar se as eleições são fraudadas e se quando eles vão às ruas eles correm risco de vida? Olha, as eleições presidenciais na Venezuela, a última, foi reconhecida pelo Carter, foi reconhecida por gente que não é insuspeita de bolivarianismo. E pelo sócio da Smartmatic. Foi... De quem? Da Smartmatic, a empresa responsável, falou que na contabilização oficial tinha 1 milhão de votos a mais. Cara, se você pegar o dono da empresa, Boulos, o Zapatero, se você pegar assim, observadores europeus que são contra o Maduro,
né, e que reconheceram a legitimidade Ninguém do processo eleitoral presidencial. Sim, o questionamento que se tem é a Assembleia Constituinte se sobrepondo à Assembleia Nacional eleita, que a oposição controlava. Esse sim. Agora, sim, ele destituiu o poder legislativo, capturou o poder judiciário e o poder militar. O questionamento sobre a eleição presidencial, outra coisa, vai ter eleição presidencial agora, né? A oposição aposto que ele vai ganhar. Aposto que ele vai ganhar. Aposto que ele vai ganhar. Voltando ao Brasil, Boulos, eu quero te fazer uma proposta. Depois eu quero que o Caio responda do país imaginário. Aí que eu quero te fazer essa proposta porque eu acho que é uma proposta... democracia, Boulos, graças a Deus. E só é uma democracia porque a gente tirou um projeto criminoso de poder que infelizmente você apoiava. Claro. Um minuto, Caio. O do Bolsonaro é que é um projeto que não tem nenhuma ligação com milícia que você apoia. Boulos, eu quero te fazer uma proposta. A minha proposta é... No bloco anterior, você citou um dos nossos colegas de trabalho aqui da Jovem Pan como caloteiro. Talvez isso não tenha sido executado na justiça, talvez você acabe processado por causa disso. Eu queria te dar a chance de se desculpar aqui, de voltar atrás ou de explicar melhor essa história. Fefito, vamos lá. Começo por essa Mesmo porque o Augusto não tá aqui, né? Pra se defender, exatamente. Pô, mas se todo mundo que foi citado aqui não tivesse aqui pra se defender, eu queria... Mas ele é da casa, a gente vai proteger ele até o fim, Boulos. Não, o argumento do corporativismo jornalístico eu entendo. Agora, o argumento de que não tá aqui, vocês estão falando de um monte de gente que não tá aqui também. Ele não... Agora, vivo falando do Lula, ele tá preso. Pois é, injustamente. Então, em relação ao caso do Augusto, Fefito... Não pode deixar barato, né, Caio? Agora, em relação ao caso do Augusto, eu acho o seguinte. O Augusto não foi correto e leal nas críticas que fez e nos ataques que fez. Ele soltou mentiras, e a justiça reconheceu isso já em segunda instância. E isso me levou a usar o adjetivo de caloteiro, que talvez, se nós considerarmos estrito sensu juridicamente, não seja mais apropriado na medida em que a dívida ainda não foi executada. Eu vou poder chamá-lo de caloteiro se a dívida for executada e mesmo assim ele insistir em não pagar. O que eu tenho visto, inclusive, é que muita gente que votou no Bolsonaro, porque a esquerda tem um erro também, de dizer, votou no Bolsonaro, é fascista, é bolsominion, como se tivesse 57 milhões de fascistas no Brasil. Sim. Felizmente não. Muita gente votou no Bolsonaro... Pelo voto da negação ali. Que seja pelo antipetismo, seja porque acreditou de verdade que o cara representasse algo contra tudo que tá aí, que ia mudar o Brasil, que ia acabar com a corrupção, né? Porque esperava que o cara fosse melhorar a vida dela, e as pessoas estão vendo que não, né? Mesmo quem votou, e aliás as pesquisas de aprovação dele como presidente mais rejeitado em início de mandato da história, né, mostram que muita gente que votou nele está percebendo que comprou gato por lebre. E nós temos que ter a capacidade de dialogar com essas pessoas. E é isso que eu estou tentando fazer nesse momento. Por exemplo, agora no segundo semestre, eu acho que tem um debate essencial a ser feito no Brasil, que é o debate da reforma tributária. O Congresso está pautando uma reforma tributária através da simplificação. Seja pelo IVA, Imposto sobre Valor Agregado, que eles estão chamando de IBS na Câmara, Imposto de Bens e Serviços. Essa coisa da CP aí, que é uma CPMF. Que é o imposto que eles chamam de imposto único, que é que não é, mas um imposto, né? Sobre transações financeiras, que é parecido com o que era a CPMF, só que ninguém, até aqui, nem no projeto da Câmara, nem no projeto do governo, está discutindo o essencial. Que o sistema tributário brasileiro é um Robin Hood ao contrário, que tira dos de baixo e da classe média e não tira nada dos super ricos, ao contrário. Depois o Estado brasileiro jorra para esses super ricos com os juros exorbitantes da dívida pública e desonera esses super ricos. Nós temos 280 bilhões de reais, né, no orçamento da União que deixaram de ser arrecadados por desonerações fiscais. Ô Bolo, mas aí vai entrar no diálogo, no debate que o seu partido pode travar ali no decorrer do implemento dessa reforma tributária que vai ser feita. Isso faz parte da política. Faz parte, mas eu acho que nós temos que debater isso com a sociedade brasileira. Isso não pode ficar na bolha do parlamento. Bolos, as pessoas têm que entender o que está em jogo. Deixa eu só perguntar, Vini, desculpa. O pobre e a classe média paga mais imposto que rico, que super rico e que banqueiro no Brasil. Isso precisa ser enfrentado. A pergunta é, a devoção de boa parte da esquerda pelo Lula não acaba minando as possibilidades de uma renovação dentro desse espectro político? Não existe essa tal da Lulo-dependência que atrapalha, na verdade, mais atrapalha do que ajuda a renovação da esquerda?
Olha, Edgar, primeiro, o Lula é a maior liderança política do Brasil, né? Alguém que construiu a sua trajetória como uma liderança sindical, como uma liderança popular, foi presidente da República, que saiu melhor avaliado da história da nova República, desde quando se faz pesquisa. Então é natural que a figura dele tenha um peso e tenha uma expressão. Nós não podemos confundir isso com uma ideia de que o futuro tem que ser a repetição do passado. Eu, particularmente, acho que os governos do PT, nos seus 13 anos, tiveram méritos importantes. Méritos em políticas sociais, em programas sociais, em melhorar a vida dos mais pobres, no combate à fome, né? Do meu ponto de vista, até do crescimento econômico e a aprovação que teve na sociedade, isso foi importante. Mas também tiveram erros, né? O futuro que uma esquerda precisa propor ao povo brasileiro não pode ser a repetição do passado, não pode ser só olhar para o espelho retrovisor. Tem que ser reconhecer os acertos que tiveram, mas ao mesmo tempo apontar os limites que tiveram. Queria citar alguns deles aqui do meu ponto de vista. Primeiro, acho que um dos erros dos governos do PT foi não ter feito uma reforma política, né? Optaram por governar com os mesmos de sempre, com as mesmas oligarquias que sempre controlaram o Estado brasileiro e que seguem controlando, né? Seguem controlando as mesmas. O mesmo toma lá da cá, que nós vimos agora no Congresso na aprovação da reforma da Previdência, com 40 milhões de emenda para cada deputado, né? O mesmo centrão mandando no parlamento e chantageando quem quer que esteja no governo, trocando cargo por voto no parlamento, como a gente viu agora de novo. Bolsonaro prometeu mudar a política, fazer de outro jeito. Estamos vendo que para aprovar o filho dele como embaixador, esse escárnio, né, tá entregando o cargo para uma série de senadores, foi noticiado agora essa semana. O PT teve a oportunidade, no meu ponto de vista, de propor uma reforma política, né? Não fez, né? Faltou também um enfrentamento mais decidido e mais duro em relação ao mercado financeiro, ao oligopólio dos bancos no Brasil. É impressionante, nós somos uma república dos bancos. Aqui banco faz o que quer. Quem está nos ouvindo provavelmente tem uma dívida de juros do cartão de crédito. E é notório que os bancos mais prosperaram durante os governos petistas. Também porque foi o período que o Brasil teve maior crescimento econômico desde o fim da ditadura. A média de crescimento no governo Lula foi 4% ao ano. Mas também porque não houve um enfrentamento a eles, né, aos juros absurdos. Olha, 287%, Paulinha, o juro do rotativo do cartão de crédito no Brasil. Nos Estados Unidos é 17%. No Chile é 22%. Na Rússia é 28%. Assim, não tem nada que se compare ao juro do cartão. Ô, Boulos, mas peraí, volta ao cerne da minha pergunta aqui. Por que o Lula sempre dificultou, se é que posso usar esse termo, a aparição de alguma outra liderança dentro do próprio partido? Por que, na tua visão, ele não detectou que isso seria imprescindível para que o partido aí sim andasse com as próprias pernas, e ele não precisasse talvez ter dito isso a você, nesse discurso ao qual me referi ali, que você e outros quadros da esquerda andariam pelas ideias dele? Por que você acha que houve essa resistência? Porque é notório que houve uma tentativa de manter um status quo dentro das lideranças do partido, que sempre giraram em torno da figura dele. Mas, Edgar, olha, sucessão na história não se faz pedindo licença. As pessoas se afirmam. Você querer que exigir, olha, a esquerda não se renovou porque o Lula não deixou, do meu ponto de vista, essa não é uma avaliação correta. Assim, os processos de renovação, as pessoas têm que se afirmar e têm que se construir. Novas lideranças se constroem. Não é? Quando o Lula se afirmou como liderança nos anos 80, a principal liderança da esquerda era o Leonel Brizola. O Lula não pediu licença para ele. O Lula concorreu contra o Brizola em 89, inclusive. Né? Então, eu acho que jogar isso nas costas do Lula, né, você está impedindo a renovação da esquerda, eu não acho correto. Eu acho que a esquerda sim precisa se renovar. Mas você não acha que a esquerda está um pouco dependente da imagem do Lula? Aliás, você não acha que tanto você, quanto a Manuela, quanto todos os outros candidatos de esquerda, saem candidatos à sombra do Lula? De algum modo, sim, Fifi. Você não tinha que romper com isso? Deixa eu lhe dizer, assim, a sombra no sentido do tamanho da liderança do Lula, e aí não é só para a esquerda. A eleição de 2018 se deu à sombra do Lula também, né? Era o bode na sala que ninguém tocava, porque foi tirado do processo eleitoral, liderando todas as pesquisas, porque hoje é um preso político no país, né? Então é evidente que isso paute
à esquerda que paute a política brasileira. Enquanto ele continuar preso, né, por um processo armado, né, é natural que esse tema continue na agenda da esquerda brasileira. Não tem como a gente ignorar, jogar de lado. Agora, repito, isso não quer dizer que a esquerda não tenha o dever e a responsabilidade de se renovar colocando outras agendas. Vou citar uma delas aqui que eu acho fundamental. Eu citei a da reforma política, citei do enfrentamento aos bancos, mas outra é o debate do modelo de desenvolvimento. Isso está chegando a um limite. O planeta está sendo destruído. Nós vemos assim, o absurdo que é ter um presidente da República que nos faz passar vergonha internacionalmente, dizendo que o problema para desenvolvimento sustentável é fazer cocô um dia sim, um dia não. Sabe, enquanto isso, matando indígena, liberando mais de 290 agrotóxicos no ano, né, e o planeta não vai segurar. Tá envenenando a nossa comida, contaminando a água. O Brasil não pode ser a fazenda da China, ou agora a fazenda da União Europeia, né, exportando só soja. O Brasil passou por um processo, e os governos do PT, de algum modo, também não enfrentaram isso, de reprimarização. A nossa pauta exportadora hoje é mais primária de agronegócio e minério do que era nos anos 80. Né? Nós precisamos pensar um modelo de desenvolvimento que não seja predatório, que não produza novas tragédias como Mariana e Brumadinho, né? Que não envenene a comida, que não mate indígena e quilombola, que não destrua a Amazônia, como tem sido feito, que não acabe com o meio ambiente. E a esquerda tem a responsabilidade de pensar um outro modelo de desenvolvimento para o Guilherme, Eu posso fazer uma perguntinha rapidinho? O Boulos falou aqui sobre essas questões que o PT poderia ter abordado enquanto estava no poder e que não o fez e tal. Agora, o que ficou para muita gente, eu acho que foi muito da motivação de algumas pessoas até votarem no Bolsonaro nessas eleições, foi a questão da corrupção, né? A corrupção colou no PT. E o PT é a esquerda que o Brasil conhece, a esquerda que esteve no poder. O que você pensa sobre isso? Olha, Só complementando, só para que a gente fique claro, talvez Paulinha me corrija se eu estiver errado, mas está fazendo uma referência à detecção muito clara de um projeto de poder e de o que deixou ser feito para atingir esse projeto de poder. Né? Imagino que seja a referência a isso. Gente, toda a Lava Jato, todo esse processo, Petrobras, várias coisas flagrantes aí que colaram a palavra corrupção ao governo do PT. E isso fez muita gente ser contra o PT. Talvez nem a favor do Bolsonaro, mas contra o PT. Vamos tirar o PT do poder. Claro. O PT é corrupto. O que é que você pensa sobre Paulinha, isso? Eu não tenho a menor dúvida de que houve corrupção no governo do PT. Né? Assim, você tem aí provas de que houve corrupção na Petrobras, né, durante os governos do PT. Né? Agora, essa narrativa que foi construída de que o PT é o partido da corrupção é uma narrativa falsa. Porque os mecanismos de corrupção que existiram nos governos do PT são os mecanismos de corrupção do Estado brasileiro. São estruturais. E eles não se resolvem com qualquer tipo de discurso fácil, como nós estamos vendo agora. Venceu o discurso dizendo que ia tirar o PT e acabar com a corrupção. Acabou a corrupção no Brasil nesses 7 meses? Né? Laranjal do PSL, Queiroz, governo envolvido com milícia, compra de voto com emenda parlamentar para a reforma da Previdência. Esse é o modus operandi do Estado brasileiro, que só muda com uma profunda reforma política que acabe com o financiamento privado de campanha eleitoral. Aí está a raiz da corrupção. O que acabou foi o empresarial, mas não o privado. O cara não pode mais pagar com o CNPJ, ele banca a campanha com o CPF. O dono do Itaú, o dono do Bradesco e tal. Acabe com esse financiamento privado, por quê? Porque todo mundo sabe, financia a campanha eleitoral, isso é um investimento, não é uma doação. Depois recebe com contrato em estatal, recebe com favorecimento em legislação, recebe com favorecimento em MP. É assim que o Estado brasileiro funciona. A porta giratória, que pouca gente fala. Ter um banqueiro comandando o Ministério da Economia. Ele vai favorecer quem? Ter um fazendeiro ou uma fazendeira comandando o Ministério da Agricultura. É os sem terra, os indígenas que ele vai olhar? Não, né? Ter um cara dos planos de saúde comandando o Ministério da Saúde. Será que ele vai estar preocupado com o SUS? Não acredito. Então, essa estrutura corrupta do Estado brasileiro
o PT, lamentavelmente, perdeu a oportunidade de combatê-la e acabou reproduzindo. Mas dizer que a corrupção é do PT é ignorar, não é, a compra de voto da reeleição do Fernando Henrique, a privataria, o que é o Temer e o que já está sendo o governo Bolsonaro. O discurso udenista, né, que fica só no moralismo em relação à corrupção, mas que não pega as causas, que é a apropriação do público pelo privado, que é o sequestro do Estado brasileiro pelas grandes corporações. Esse discurso é fácil, pode servir para ganhar uma eleição, pode servir para mudar os humores da sociedade, mas não combate a corrupção de verdade. Guilherme, você falou em financiamento público de campanha e em SUS, né, na tua explanação. E é curioso, porque eu ia justamente perguntar sobre as regras eleitorais, né? A sua campanha ela custou aproximadamente 6 milhões e meio de reais, né? Portanto, 4 milhões a mais do que a campanha do vencedor, do Jair Bolsonaro, que inclusive foi uma campanha de 2 turnos. Na minha visão, que eu não tive como liberal, disparo de WhatsApp de empresa privada, como se isso for comprovado na justiça, né? vou coadunar contigo, mas ainda não é o caso. Na minha visão, como liberal, como conservador, a sua campanha milionária ela não teria problema nenhum se ela fosse bancada com o seu dinheiro ou dos seus colaboradores, mas não é o caso, né? Dos quase 6 milhões e meio que eu falei, só 120 mil vieram de crowdfunding, né, da vaquinha, e apenas 90 mil reais vieram de doações de pessoa física, o que me surpreendeu muito, porque a gente sabe do amplo apoio que você tem de artistas globais, né, da tal da lacrosfera do Projaquistão, e ninguém doa nada. Mas enfim, 6 milhões de reais da sua campanha, portanto 96% das verbas, vieram do fundo eleitoral. Portanto, dinheiro público do pagador de impostos. E agora, parlamentares oportunistas querem aumentar esse fundo eleitoral de 1,7 bilhão, que era o valor de 2018, para 3,7 bilhões, que é o valor projetado para 2020. Já que você falou do SUS, né? 3,7 bilhões de reais é dinheiro suficiente para tratar 80% dos casos de câncer no SUS. Então, eu queria saber, na verdade, já ficou claro que você é a favor do financiamento público de partidos e campanhas, mas eu queria saber se você é a favor desse aumento que tá para ser votado do fundo eleitoral. Vamos por partes, Caio. Primeiro, né, a campanha do Jair Bolsonaro custou muito mais do que a minha, né? Aliás, você tem notas, provas concretas que, lamentavelmente, aqui fica um apelo ao TSE que leve adiante a investigação que está protocolada lá desde o processo eleitoral. Tem notas. Um único disparo pago pela Havan foi de 8 milhões de reais. Só um disparo, foram vários de várias empresas, né? Custou mais que a minha campanha inteira do Jair Bolsonaro. Agora, em relação a... Você fez uma brincadeira aí em relação a artistas que apoiam e tal, só de fazer uma correção. Talvez na campanha... nós não pedimos, aliás, esse apoio financeiro, apoiaram de outras formas, mas fazer aqui um reconhecimento público ao Caetano Veloso, meu amigo e artista admirável, que recentemente doou o cachê de um show para uma campanha de arrecadação de alimentos desenvolvida pelo Movimento Sem Teto, doou o cachê integral de um show que fez aqui em São Paulo. Então ajudam, né? Agora, sobre a ampliação do fundo eleitoral, eu sou contra, Caio. Eu sou a favor e o PSOL também é contra, você vai ter a oportunidade de ver no momento que isso for a plenário na votação. Por quê? E parabenizo toda a bancada por isso. Claro, porque eu acho inaceitável num país que tem um nível de desigualdade e de pobreza que nós temos, um nível de precariedade no serviço público, que você discuta ampliação de verba para um processo eleitoral que já é extremamente caro. Mas a manutenção vocês defendem, do 1,7 bilhão. Nós somos a favor, aliás, de um fundo menor do que esse, né? De uma redução do fundo. Nós somos a favor de um fundo público por quê? Né? Porque as campanhas serão financiadas de toda forma. Se não forem pelo público, serão pelo privado. Né? E sendo pelo privado, isso significa, como sempre significou na história brasileira, a captura dos eleitos pelos interesses privados que financiaram. Isso vai gerar um prejuízo ao erário público muito maior do que um financiamento público de campanha. Agora, esse financiamento tem que ser módico, esse financiamento não pode ser... tem que ser proporcional às necessidades do país. E tem muita verba aí para ser remanejada, porque você está falando de fundo eleitoral, mas tem o fundo partidário também, que é um absurdo, claro. Que legendas são criadas aos borbotões simplesmente para orbitar, para virar como um satélite dos partidos maiores, e de que nada prestam e de que muitas vezes nem tem diferença ideológica nenhuma. Ali. É só uma formalidade para captar mais dinheiro e onerar mais ainda o Estado. Eu imagino aqui, observando as falas de vocês, que esse dinheiro seria
totalmente contornável diante do que do que o Estado já gasta com isso. Quer dizer, você remanejar esse dinheiro de fundo partidário com verba eleitoral, você talvez tenha aí uma decisão saudável no sentido de tirar dos cofres públicos dinheiro para abastecer aí as legendas em eventuais campanhas e tudo mais. Quer dizer, é só uma questão de administração para um governo que se vangloria tanto de prezar pela gestão, né, da coisa pública.